Ricardo, fala pra gente qual é o seu questionamento. Pastor Lucinho, meu nome é Ricardo de Vila Velha. Minha pergunta é, gula é pecado? Por quê? Ricardo, olha a sua pergunta, tem tanto a ver com a gente hoje, se gula é pecado. Você já ouviu falar, Ricardo, dos 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais, um deles é gula. Tem até um filme do Brad Pitt chamado Seven. E nesse filme, um assassino começa a matar todo mundo que pratica os 7 pecados capitais. E um deles que ele mata é um homem que pratica a gula. Agora eu vou ler para você o que a Bíblia diz, não é o que o filme do Brad Pitt diz, não. Provérbios 23, verso 2 diz assim: encoste uma faca na sua própria garganta se você estiver com grande apetite. Vou ler para você agora o verso 20 e 21 do mesmo capítulo. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. A Bíblia é fantástica, porque ela é um livro tão atual e ela traz para a gente a resposta, Ricardo. Gula é pecado? Com certeza. Por quê? Porque a gula fala de um descontrole. E tudo que está descontrolado não está debaixo do poder do Espírito Santo. Então, é engraçado que nas nossas vidas é assim. A gente tem vontade diversas. Algumas a gente consegue segurar, outras não. Essas que a gente não consegue segurar, nós temos que pedir o Espírito Santo que venha mais forte sobre nós, para que a gente consiga ter poder de colocá-las debaixo da vontade de Deus. Existe um dom do Espírito Santo, um fruto, melhor dizendo, do Espírito, chamado domínio próprio. E o domínio próprio é exatamente para controlar nosso apetite, para controlar nossos desejos sexuais, para controlar nossa vontade de falar, para controlar uma das vontades mais incontroláveis que o ser humano tem hoje, sabe qual é? A vontade de comprar. De comprar. O alcoolismo, tantas coisas. Então a gula é pecado porque ela está falando de uma área da vida que está descontrolada. É o corpo, é a carne dizendo, me satisfaça e não importa o que vai acontecer. Então é uma quebra de uma obediência a Deus que diz que nós não podemos viver por conta de nós mesmos. Por isso, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, Ricardo, mais controlado a gente fica em tudo. Tem pessoas que é verdade, que nascem com tendências, que nascem com desajustes. Para isso a medicina hoje tem tratamento com hormônio, com tanta coisa. A maioria da população mundial hoje é engraçado. Metade do mundo hoje está com anemia, abaixo do peso, principalmente na África, e metade do mundo hoje está acima do peso, fazendo regime. Então, enquanto uns emagrecem, outros procuram emagrecer, outros estão com anemia. A gula é um pecado terrível, que pode inclusive levar à morte, e que nós temos que tomar muito cuidado com ele. É pecado, e o conselho bíblico fica para você, fica para mim: põe uma faca na garganta, se a gente tiver com muito apetite. Umas perguntas dessas assim são muito desafiadoras, mas eu quero ser desafiado. Para isso, pensa uma pergunta bem legal, não precisa ter a ver com a Bíblia, viu gente? Pode ser uma pergunta sobre qualquer assunto. Por exemplo, vou te dar uma dica, está chegando aí a política, você pode me mandar uma pergunta sobre política. Por exemplo, Lucinho, o cristão tem que votar em crente também? Eu não recebi essa pergunta aqui ainda, acabei de ter essa ideia. Manda para mim e eu quero ter o prazer de responder. Deus te abençoe, amanhã nós estamos aqui de novo. Entra depois lá no meu site, prlucinho.com.br, para você curtir um pouco do que a gente tem feito para Deus. Eu te vejo aqui no próximo programa.